A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Na próxima segunda, daremos continuidade ao livro de Jó, com a lição 4, o drama de Jó. E o tema tratado de hoje será: a tragédia se abateu sobre Jó. Primeiro anúncio. Texto base: Jó, capítulo 1, versículos 13 a 15. E diz assim: Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Amados irmãos, vemos aqui que todos foram mortos a fio de espada. Vamos entender como se desencadeou toda essa tragédia. A Bíblia, meus irmãos, fala que Jó era o maior do que todos do Oriente. Ou seja, isso nos induz a entender que Jó não somente era rico, popular, respeitado e honrado, mas também que Jó era temido naquele local. Certamente havia guerreiros valentes fazendo a segurança dos seus pertences e de seus familiares. Sendo assim, a única forma de suplantar Jó e seus guerreiros era surpreendê-los num momento de descontração. E até nesse momento, o Senhor, amados, ele havia cercado o seu servo Jó como uma sebe, que significa cerca viva. Ou seja, da mesma maneira, uma barreira invisível protege os crentes, tanto contra os ataques externos, contra a tendência deles de deixarem o lugar da bênção. Então, Satanás, amados, ele obteve permissão para agir num momento de descontração. Muitas vezes a gente vive com nossos familiares um momento de descontração e abrimos brechas, para o inimigo. Então, amados, vamos lá. Ele escolheu um dia favorável e, com uma urgência que enfatiza seu ódio, atacou Jó 4 vezes em um curtíssimo espaço de tempo. Em um instante em que Jó ele estava até mesmo sem tempo para respirar do que foi acontecendo os fatos. E ele é despojado de todos os seus bens e de seus 10 filhos. Em meio a essa tormenta, ele não é abalado tão fortemente, demonstrando ele que a confiança dele não descansava nas coisas boas que recebera, mas naquele que o havia dado. Em todo momento, amados, devemos estar cientes de que, independente de quem quer que seja, quando se está em proeminência, seremos alvos de investida dos que, por inveja, permanecem calados e quietos, até que uma oportunidade se apresenta a fim de sermos derribados do nosso lugar. Muitos de nós, amados, não temos a menor ideia de que estava ocorrendo no mundo espiritual. Muitos de nós não temos essa ideia do que ocorre nesse mundo espiritual. E assim também foi com Jó. E nem por isso ele amaldiçoou os povos que saqueavam e mataram a sua gente. Embora sem exagero e desvaneios no seu sofrimento, não podemos destacar a possibilidade de que esses povos se sentiam desconfortáveis diante da posição de Jó, a qual ocupava na sociedade. Muitos, amados, se sentem desconfortados com algo que você tem adquirido em vida ou mesmo alguma posição que você ocupa na sociedade, seja no trabalho, na escola, na igreja. Ou seja, a inveja traz as ruínas. Não houve um prenúncio, ou seja, não houve um aviso anteriormente de que uma tragédia estava por se abater sobre Jó e sua família. Nem Jó, nem nenhum dos seus familiares ou dos seus servidores, dos seus servos, deram motivos para sofrerem investidas tão cruéis daquele povo. Ou seja, não havia um motivo real para um ataque tão cruel,
sem precedentes. Ou seja, é o que nós vemos nos dias de hoje. Trazendo para os dias de hoje, nós podemos tratar esse ataque como um ataque terrorista. Amém? Segundo os registros da história, os povos em volta eram povos pacíficos. Alguns deles, como os sabeus, eram nômades e aparentemente pacíficos. Então vamos conhecer um pouco desses povos sabeus. Segundo o comentarista A.R. Fawcett, esses povos eram árabes, descendentes de Sabá, neto de Abraão e Quetura, conforme Gênesis 25:3, conhecidos como os beduínos árabes nos dias atuais, e eles tinham hábitos de serem saqueadores. Os sabeus, eles eram um povo semita que em data desconhecida entraram na Arábia Meridional, vindos do norte, e fundaram o reino de Sabá, no território atual do Iêmen hoje. A civilização dos sabeus principiou entre os séculos 12 e 10 a.C. E seus governantes são mencionados nas crônicas assírias dos fins dos séculos 8 e do século 7 a.C. Os sabeus, eles deixaram uma expressiva quantidade de inscrições que cobrem cerca de 1.300 anos da história e só terminam com a extinção do reino do século VI. Todavia, as informações contidas nessas inscrições não permitem traçar uma ideia precisa do que foi a sociedade dos sabeus e deixam margens para as muitas dúvidas. Então, voltando ao nosso contexto, Satanás, quando entra em cena, ele faz de maneira que até os que convivem de forma harmoniosa, ou pelo menos se suportem cordialmente, como eram os casos dos povos que estavam em volta, eles se veem em situações onde a animosidade esteja aberta e declarada. Ou seja, Satanás, ele traz contenda nos ambientes de paz para tirar a união e trazer a destruição, para que ele saia vitorioso daquelas circunstâncias. Ou seja, jamais poderíamos imaginar que alguém como Jó, coberto de virtudes, testemunhos pelo Senhor, pudesse ter inimigos. Porém, basta, amados, muitas vezes está em evidência que imediatamente nos tornamos alvo de investidas do inimigo. Que possamos, amados, vestir as armaduras de Deus descritas em Efésios 6 todos os dias, porque vai ter momentos que a tristeza vai vir bater sobre nossa alegria, mas que possamos estar revestidos dessa armadura, pois a palavra de Deus diz nos Salmos 121, versos 4 a 6, o protetor de Israel nunca dorme nem cochila, o Senhor guardará você, ele estará sempre ao seu lado para protegê-lo, o sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. Então, meus queridos irmãos, se colocarmos nossa confiança nele, por mais investidas que venhamos ter, estaremos revestidos do seu poder, da sua graça e da misericórdia de Deus. Que Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus. Amém.